Fala galera, estamos começando mais um Nerd na TV, o seu programa da cultura pop entretenimento alternativo. E hoje nós vamos falar mais uma vez dos nossos heróis japoneses em live action. Os super-heróis dos tokusatsus que fizeram tanto sucesso no Brasil. E fazem ainda, né? Bem galera, o que a gente vai falar aqui hoje sobre um tipo de super-herói. O conceito desse super-herói foi feito para roubar a cena do herói principal. Eu estou falando dos super-heróis penetras dos tokusatsus. Vamos fazer um top 10 dos heróis penetras mais legais que já apareceram nos tokusatsus que passaram no Brasil, galera. Vamos falar, até porque é o que o grande público aí conhece, né? A gente pode depois fazer até um vídeo aí falando dos heróis penetras no geral, mas hoje vamos dar uma atenção maior àqueles que passaram no Brasil, ok? A primeira vez que eu conheci o termo herói penetra foi utilizado na antiga revista de RPG Defensores de Tóquio, e ela se referia àquele super-herói que tem um visual inspirado nos personagens regulares da série, mas que ele aparece só para fazer fodolização, só para fazer valer o heroísmo épico mesmo e depois ele cai fora. No caso dos Metal Heroes, esses heróis normalmente eles rivalizam de alguma forma o personagem principal, eles mantêm uma espécie de, como vamos dizer, uma rivalidade amistosa com o personagem principal. Ele pode ou não já ter sido inimigo desse personagem principal, que ao ser vencido ele percebe que ele estava ao lado errado e resolve ajudar o herói aí no resto da sua jornada. Normalmente ele é um cara extremamente honrado, mas nem por isso bonzinho, galera. Ele nunca se torna um herói, ele sempre é um anti-herói. E no caso dos Super Sentai, normalmente esses caras são o membro extra, né? O Sentai é um grupo normalmente de 5 e aparece um sexto aí para dar uma força para eles esporadicamente. Como eu já disse, roubar a cena, né? São os parceiros rivais, né, galera? Os parceiros rivais e os membros extras. Então vamos começar sem mais delongas o nosso top 10. Vamos lá então. Em 10º lugar nós temos Joe Kazumi de Kamen Rider Black RX. O Joe Kazumi ele era um ciborgue a serviço do Império Crysis, que por alguma razão ele acaba se tornando um aliado do Kamen Rider Black RX, né, do Isamu Minami, até o final da série. Ele acaba meio que assumindo o papel de irmão aí, que ficou vago, né, na vida do Isamu quando ele se tornou o Shadow Moon, que se tornou inimigo mortal. Isso ainda na série Kamen Rider Black. O Joe Kazumi ele realmente foi de muita ajuda. Ele segue aquele padrão clássico do herói penetra, que ele inicia como um inimigo, depois ele entra pro time do herói e ali ele fica até o final da série. Tá em 10º lugar até porque por ser pouco conhecido, né? Mas ele fez bonito aí ao lado do Kamen Rider Black RX. E em 9º lugar nós temos Suda Ryusuke, esse de Kamen Rider Black. Bom galera, a gente não gosta de em top 10 usar vários personagens do mesmo universo, porque daí acaba não sobrando espaço para outros, né? No entanto, como Kamen Rider Black e Black RX eles são séries diferentes, não são considerados a mesma série, a gente vai abrir uma exceção aqui. O Suda Ryusuke, o mais legal dele é que ele não tem nenhum superpoder. Ele super agente, cara com uma pontaria absurdamente boa. Ele consegue acertar uma moeda a uma distância muito grande, né? Atira muito bem. É um excelente lutador de artes marciais, acrobata também. Só com isso ele peita aí os monstrão do Gorgon aí no braço e na bala. Tem tempo ruim com ele. Ele só aparece em 2 episódios, até por isso ele não ficou tão conhecido. Mas nesses 2 episódios ele faz toda a diferença na missão que o Isamu Minami, o Black Kamen Rider, estava cumprindo. Então ele merece sim estar nessa lista. E em 8º lugar nós temos John Tiger, ou também Tiger John, de Lion Man. Bom galera, esse cara ele foi aí meio que o criador, né, meio que o primeiro parceiro rival da história do Tokusatsu. Lion Man ele é uma série dos anos 70, muito subestimada na minha opinião, apesar daqueles figurinos de bicho de pelúcia, efeitos pobres, tudo. Ele, tanto o Lion Man branco como o Lion Man laranja, tem uma excelente história, muita dramaticidade. O John Tiger, ele, tudo aquilo que a gente vê em quase todos os heróis rivais, né, os heróis penetras,
a gente vê nesse personagem. Ele é muito honrado, ele é estúpido do ponto de vista grosso, né, grosseirão, mas ele é um cara honrado e, embora ele tenha começado como inimigo, uma vez tendo mudado de lado, ele está disposto a morrer para ajudar o herói a cumprir a missão dele. Ele roubava muito a cena, inclusive o visual dele era mais legal que o do herói. O sucesso dele no Lion Man branco foi tanto que o John Tiger retorna no Lion Man laranja, com muito mais participação e com um final mais digno, digamos assim, né? Não vou dar spoiler não, galera. Esquece um pouquinho aí que os caras usam figurino de bicho de pelúcia e vamos lá pegar a história e assistam o Lion Man porque é muito bom, beleza? E em sétimo lugar nós temos Barão O. Bom, galera, é o seguinte, como eu disse, a gente abriu uma exceçãozinha ali para colocar dois personagens do mesmo universo, mas se a gente for fazer muita exceção aqui, né, o Barão O, o herói penetra escolhido da série do Jiraiya. Só ia dar personagem do Jiraiya aqui, porque ele tem muito herói penetra e todos eles são dignos de nota. No caso, o Barão O, ele foi escolhido porque ele é dos heróis penetras de Jiraiya o que mais aparece. Ele aparece logo no primeiro episódio, aparece no primeiro e no segundo, depois ele aparece mais tarde, supostamente morrendo e depois voltando, e ele foi de grande ajuda para o Jiraiya em todo o restante da série, como todos os heróis penetras que o Jiraiya teve, né, com todos os amigos rivais que ele teve. Mas o que torna ele de destaque é o quê? É que o visual dele, apesar de ser meio esparafatoso, tudo, o diferencial dele, ele usa um estilo completamente ocidental no meio do Japão, em pleno Japão, nos anos 80 ele se veste como um cavaleiro da Europa medieval. A espada dele também tá mais pra Claymore do que pra Katana, e é um personagem muito legal, ele é todo honra, entendeu? Outra coisa que diferencia ele, não tem aquele segmento tão oriental, né? Ele, ao que parece, ele descende de uma dinastia de cavaleiros ocidentais, cristão, tudo. Isso acaba chamando mais atenção nele do que em outros heróis penetras que o Jiraiya teve, embora muitos merecessem destaque aqui. Qualquer dia a gente fala deles também. E no sexto lugar nós temos Meteoro de Spectreman. Bom, galera, o Meteoro ele foi o precursor do conceito do herói penetra, tá? Por que isso? Porque o Meteoro ele surgiu um ano antes do John Tiger em Lion Man, pela mesma produtora, inclusive a P-Production, e ele tem um visual horrível, como era o visual de quase tudo em Spectreman, mas a história Spectreman, a exemplo da Lion Man, era muito boa. E o que acontece? Ele, logo na primeira aparição dele, ele já mostra tudo aquilo que todos os heróis penetras foram depois dele. Ele não é bonzinho, ele é mostrado a princípio como um matador profissional. No entanto, um matador profissional que ele mesmo diz, né, que mata com uma razão justa e nunca atira pelas costas. Desafia o Spectreman para um duelo. Quando ele vê que o Spectreman ia ser atacado pelos outros inimigos, ele assume uma parceria com o Spectreman e ele só luta com o Spectreman quando esses inimigos são eliminados. É um cara muito justo e depois dele todos os heróis penetras que surgiram seguiram essa tendência aí. Então, os fãs dos heróis rivais aí têm uma dívida com o grande Meteoro. E agora nós temos aqui o Mask X1, quinto lugar. Bom, o Mask X1 ele foi o primeiro membro extra que um Super Sentai teve, de Maskman. Na verdade, é até complicado dizer que ele é o herói Penetra, já que ele foi criado antes dos Maskman, então o Penetra são todos os outros, né, galera? Ele aparece em um único episódio, mas ele foi tão marcante, depois de Maskman, todos os outros Sentais sempre tiveram um membro extra. E é uma pena realmente que ele só tenha aparecido num episódio. Ele poderia ter sido aproveitado, tudo, porque ele era um personagem que chamava muita atenção. Ele se identifica muito com o líder dos Maskman, o Takeo Red Maskman. Tiveram uma história de vida muito parecida. E ele meio que rivaliza o Takeo a princípio e depois simpatiza com ele, se torna aí um aliado durante um único episódio, como já foi dito. E no final desse episódio ele perde os poderes da transformação Maskman. É uma pena realmente. E agora nós temos em quarto lugar Shima, de Changeman. Pô, mas a Shima, uma heroína penetra? Sim, minha gente, a Shima é uma heroína penetra. Até o finzinho da série, a Shima foi uma vilãzaça, bateu muito nos Changeman, entendeu? Mas o que acontece? Nos últimos episódios ela se torna uma aliada, né? Aparentemente ficando inclusive mais poderosa do que era como vilã. E ela foi de grande ajuda pros Changeman, gente, entendeu? Ela se assumiu como heroína penetra, entendeu? Ela chegou a peitar a Rames, né, num episódio. Foi derrotada, lógico, mas teve essa atitude. E lutou até o fim aí pra ajudar os Changeman
missão deles. Obviamente ela tinha um interesse, ela queria voltar para a terra dela, para o planeta dela, mas ela teve essa função sim, galera. Embora ela tenha sido vilã durante boa parte da série, ela se tornou uma heroína penetra e ela não está mais à frente justamente porque o prejuízo que ela deu aos Changeman foi muito maior do que a ajuda que ela deu no final. O que nos leva ao nosso top 3, e agora sim eu sei que eu vou ser xingado, minha gente, mas vamos lá. Em terceiro lugar nós temos Top Gunner, de Metalder. Bom, galera, poucos heróis penetras ajudaram tanto o herói principal quanto o Top Gunner. Ele surge como um vilão, já demonstrando tudo aquilo que o herói penetra tem, que é muita honra, incapacidade de utilizar métodos sujos para vencer. Ao ser derrotado pelo Metalder, né, ele se volta contra o Império Neroz. Não apenas isso, como ele destrói muitos dos grandes inimigos do Metalder nessa brincadeira, né, nos últimos episódios, e infelizmente esse personagem morre, né? Olha o spoiler, né, galera? Infelizmente esse personagem acaba morrendo, sendo vencido pelo próprio grande inimigo, né, o Neroz, o que é realmente uma pena. Eu acho que ele poderia ter sobrevivido no final da série. Particularmente eu não gosto muito quando o herói quando o herói penetra morre não, galera. E agora vamos em segundo lugar, e muita gente vai dizer que ele deveria ter ficado em primeiro, mas vamos explicar porque ficou em segundo, né? Aquele cara que quando você brincava de Cybercop e falava o nome dele, tua mãe dava um tapa na sua boca, cara. Eu estou falando do Lucifer. Bom, galera, tem nem o que falar desse cara, né? Os Cybercops estavam todos apanhando, de repente esse cara chegava, batia em todo mundo e ia embora, né? No melhor estilo Wiki de Fênix, toda vez ele era meio que uma arma secreta aí do Cybercops. Ele chega na metade da série. Meu, na verdade é que esse cara tá em segundo lugar. A ajuda que ele deu pro Cybercops foi muito pequena comparada ao estrago que ele causou ao Cybercops quando ele era vilão. Ele era pior do que todo o exército da Destrap junto. Tanto que ele nunca teve, quando ele se voltou contra a Destrap e se tornou aliado do Cybercop, ele nunca teve trabalho com nenhum robô da Destrap. Ele destruía eles como se fossem nada. É exatamente por isso que ele está em segundo lugar, né? Se ele tivesse sido de grande ajuda logo no começo, talvez estivesse em primeiro. Mas a verdade é que ele roubava totalmente a cena. O visual dele era melhor que o do Cybercops, ele tinha mais armas, ele se transformava sem depender de cabine de transformação. Era um cara muito legal, tanto o visual como as armas dele. Era um personagem realmente muito marcante, né, do Tokusatsu. Vamos agora a uma menção super honrosa aqui, que é a do Ranger Verde dos Power Rangers. Minha gente, eu vou ser bem sincero, eu não sou um grande fã de Power Rangers não, viu, galera? Não me batam na rua, por favor. Mas, embora Power Rangers em si não seja um Tokusatsu, e sim um derivado do Tokusatsu, eu acho que ele merece sim estar aqui nessa lista pelo seguinte, porque já fazia algum tempo que os Tokusatsu Power Rangers chegou ao Brasil, pelo menos as cenas que provinham do Tokusatsu, eles implantaram aí o Ranger Verde, que era o membro extra da série G-Ranger, né? E ele ficou marcado para sempre. Provavelmente o mais popular personagem de toda a série Power Rangers é o Ranger Verde, vivido pelo hoje lutador de MMA Jason David Frank, né? Tommy. E realmente é um, como eu disse, né? Merece essa menção honrosa, assim, embora Power Rangers não seja um Tokusatsu, sim uma derivação do Tokusatsu. Eu recomendo que vocês assistam G-Ranger, a série que originou os Power Rangers, tá? E em primeiríssimo lugar, muito mais pela importância do Tokusatsu da qual ele fez parte pro Brasil, mas também porque ele chamava muita atenção, eu estou falando de Boomerman. Bom, galera, uma coisa muito legal no Boomerman era o fato dele não ter superpoderes. Ele era, como a exemplo do Suda Ryusuke de Kamen Rider, ele era um super lutador de artes marciais, mestre supremo no manejo dos bumerangues, né, acrobata, entendeu? E ele se tornou um personagem inesquecível. Em um seriado onde o herói é tão popular quanto o Jaspion, personagem que apareceu em pouquíssimos episódios, foram só 7 episódios, se eu não me engano, que apareceu o Boomerman, ninguém jamais se esqueceu dele, entendeu? A ponto de no primeiro anime Friends, o ator que viveu o Boomerman, né, o Hiroshi Watari, ser convidado de honra. Todo mundo sempre se lembrou dele, né? A popularidade desse personagem no Brasil foi tanta que o quadrinho do Jaspion, publicado pela Abril no Brasil, tinha histórias solo do Boomerman, resolvendo os casos dele lá como delegado internacional superagente, e ele chegou a ter um caso com ninguém menos do que a Change Marmaid nesses quadrinhos, minha gente. Isso mesmo, tamanho a popularidade desse personagem no Brasil. Então, minha gente, esse foi o nosso top 10 melhores heróis penetras dos Tokusatsus que passaram no Brasil, minha gente.
Tem mais alguém aí que ficou fora da lista? Manda pra gente que a gente posta aqui, pessoal. Muito obrigado, abraço!